força, fé, coragem, tem nos dado graça para passar por toda e qualquer situação. Capítulo 9 do Evangelho de João, apenas lerei o verso de número 11. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém? Amém. Diz assim o verso 11: Ele respondeu e lhe disse: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e voltei vendo, ou e vi. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Essa passagem ela é bem conhecida, a cura do cego de nascença. Eu já preguei ela aqui uma vez, né? Já preguei ela em vários lugares, e hoje eu vou pregar ela de novo. Porque, irmãos, é tremendo demais como a palavra de Deus ela é maravilhosa, sempre vem nos clareando mais e mais, né, a nossa mente, nos dando, né, sempre ali uma palavra para a nossa edificação. Eu fiz questão de, né, hoje pensar assim, se for me dar a oportunidade para pregar, porque o que acontece? Nós ouvimos aqui, né, o nosso presbítero Carlos, aí, o pastor Gustavo falando, o pastor Daniel. Eu até achei meio que estranho, porque era 1h da manhã, ele me mandou mensagem, né, falando que ele não ia poder pregar porque aconteceu uma situação, né, inesperada com ele. Eu falei, não, tudo bem, foi ele que me mandou a mensagem, mandou o áudio. Aí, isso eu vi depois do serviço, né? Ele mandou para você também? Foi a mesma hora. Acho que é a mesma hora, então. Aí eu falei, tá bom então, né? Mas aí eu não sei se o Gustavo vai pregar, eu vou dirigir, nada. Aí quando eu cheguei aqui, a gente conversou com o pastor Gustavo, não, eu prego então. Aí eu estou aqui agora. Mas eu já estava com essa palavra no coração, porque eu vinha meditando e até conversando com uns amigos a respeito desse texto aqui, desse fato, desse milagre que Jesus operou, né? E também na segunda-feira nós iniciamos aqui as aulas e comentei um pouquinho a respeito dessa passagem. Jesus curou esse homem que nunca viu nada na vida dele. A gente vê aqui o nosso Senhor Jesus andando próximo ali do templo, e ele caminhando vê esse cego de nascença. E os discípulos também, tendo visto esse cego, questionou a Jesus a respeito da situação dele, perguntando: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Aí Jesus olha para os discípulos e diz: não foi ele que pecou, nem os seus pais para que ele nascesse desse jeito. É assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E aí Jesus, tendo cuspido no chão, fez lodo, colocou nos olhos desse homem cego e disse: vai, te lava, né, vai se lave no tanque de Siloé. E aqui que está o segredo, né, e a maravilha que o nosso Senhor Jesus falou ao meu coração, que é justamente não só a respeito da cura desse grande milagre que Jesus operou na vida desse homem, mas do lugar que Jesus mandou para que ele fosse se lavar, né? Que era no tanque de Siloé. Siloé ali, uma região próxima do templo ali de Jerusalém, né? Ficava um pouquinho abaixo do templo ali de Jerusalém. Jesus manda esse cego ir até lá. E diferente dos outros cegos que nós conhecemos na Bíblia, por exemplo, o cego de Jericó, que está lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46 até o 52, também um outro cego, o cego de Betsaida, do capítulo 8, do mesmo Evangelho de Marcos, a partir do versículo 22, esses dois cegos, o de Betsaida e o de Jericó, eles eram pessoas que haviam perdido a visão. No entanto, Jesus operou o milagre e restaurou a visão deles. E para todos os dois, né, para ambos os dois cegos aqui, Jesus designou alguém, senão ele mesmo mandou que alguém guiasse esse cego até ele. Por exemplo, o cego de Betsaida, Jesus pegou ele pela mão e levou ele para fora da cidade para curá-lo. Porque na cidade ali de Betsaida havia pessoas incrédulas, pessoas que não acreditavam. Jesus pega ele, leva ele para fora da cidade e cura ele ali. O cego de Jericó, que estava à beira do campinho, né, da cidade ali de Jericó, Jesus pede para que chame ele, né, vai lá, chama ele lá. E aí chamaram o cego de Jericó lá, né, dizendo: tem de bom ânimo, levanta, o mestre te chama. E ele vai até Jesus. Agora esse cego de nascença, quando Jesus dá uma palavra de
ordem para ele, Jesus não designa ninguém e nem estabelece alguém para guiar esse cego até o tanque de Siloé. E aqui está uma grande revelação, né, que Deus dá aos nossos corações a respeito desse milagre. Por quê? Porque Jesus, apesar de não ter mandado ninguém guiar esse cego, com certeza esse cego estava sendo guiado pela voz do Senhor Jesus, que havia ordenado ele se lavar no tanque. Porque às vezes, irmãos, nós esperamos, né, que Deus use pessoas, que Deus traga pessoas até nós, como o nosso presbítero Carlos testemunhou a respeito do nosso irmão aqui, que orou a Deus, dizendo: Senhor, use então pelo menos os corvos para minha bênção. Deus foi e enviou alguém. Às vezes a gente espera isso na nossa vida, mas também tem momentos na nossa vida que Deus quer que nós venhamos ter uma fé capaz de entender que somente a voz dele nos basta para sermos guiados. Louvado seja Deus. Esse cego, não, Senhor, eu vou para o tanque, mas manda alguém junto comigo para me guiar, né? Manda alguém pegar na minha mão e eu ir até aquele lugar para se lavar. Não, Jesus simplesmente colocou barro nos olhos dele e disse: vai se lavar. E ele não saiu pedindo ajuda para mais ninguém, irmãos. Ele simplesmente foi por si mesmo até o lugar, e ele não errou o lugar. Louvado seja Deus. É o que acontece quando nós somos guiados pela voz do Senhor, apesar de muitas vezes estarmos andando na escuridão. E quando eu digo andando na escuridão, eu quero dizer que é andando em uma situação onde a gente não consegue enxergar nenhum fiasco de luz de esperança, que a gente não consegue enxergar nada na nossa frente, nenhuma solução, mas guiado por aquela palavra que o Senhor Deus nos deu, uma palavra de promessa, nós permanecemos firmes no caminho, nós ficamos firmes na presença dele, não desistimos, e aí no final nós vemos o milagre de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse cego, ele não pediu a ajuda de ninguém. Nós precisamos, aleluia, como eu disse, muitas vezes nós esperamos de A, B ou C, nós esperamos dos irmãos, mas muitas vezes nós falhamos uns com os outros e ficamos frustrados uns com os outros, porque esperamos muitas vezes muito uns dos outros. Mas quando nós esperamos em Deus e confiamos em Deus, a nossa fé, ela não é decepcionada. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja Deus, aleluia. E nós somos guiados assim até onde o Senhor Jesus determina. Louvado seja Deus. Ele foi sem precisar que alguém o ajudasse. E quando ele lá chega, ele lava o seu rosto ali naquele tanque, com as águas daquele tanque, e então ele passa a enxergar. Jesus diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. Siloé. Esse lugar e essa região era marcada por uma tragédia muito grande. Capítulo 13 do Evangelho de Marcos fala sobre a Torre de Siloé. A Torre de Siloé, que foi uma torre que no meio da sua construção, 18 homens que estavam ali próximo, essa torre veio a desabar e matou 18 homens ali. E esse lugar agora ficou marcado por uma tragédia. E quando se falava de Siloé, falava-se de um lugar triste, de um lugar de tragédia, de um lugar onde houve um momento trágico, um momento de tristeza. Então todo mundo que ouvia falar de Siloé, ouvia e lembrava de um momento muito triste, onde 18 pessoas haviam morrido tragicamente. Só que quando Jesus chegou nessas regiões, ele chegou justamente para mudar toda essa tragédia, até mesmo o pensamento, até mesmo a história desse lugar, desse ambiente, dessa região. Siloé não tinha somente um tanque, mas tinha uma torre que, quando ela desabou, matou, e quando matou, causou traumas e tristeza na vida de muitas pessoas. E quando se ouvia falar, vamos lá em Siloé, todo mundo lembrava, desse momento trágico e
e dessa tragédia que aconteceu. Quando a gente olha para o nosso contexto atual, existem lugares que nós passamos, que nós andamos por aí afora, que quando nós olhamos, nos traz à memória momentos tristes. Não sei se acontece com vocês isso. Quando passa por um determinado lugar, você olha e diz: olha, eu me lembro que nesse lugar aqui aconteceu isso, isso e isso. Uma tragédia. E você lembra daquilo ali, às vezes com pesar ou com tristeza, né? Então é uma coisa que pode acontecer, que já aconteceu na sua vida, né? Você passar por um lugar e lembrar daquele lugar como um lugar trágico, um lugar de tragédia. E assim era Siloé, e assim era esse lugar, assim era essa região. Mas quando Jesus chegou ali, ele chegou para mudar toda a história daquele lugar. Aleluia, louvado seja Deus. E sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na sua e na minha vida também foi assim. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia nós éramos uma Siloé marcada por tristeza, marcada por tragédia, por frustração e por decepção, por momentos ruins e tristes na nossa vida. Nós que andávamos por esse mundão afora, marcado pelos açoites dessa vida de tanta tristeza, mas no dia que Jesus chegou, ele chegou para mudar essa história, e agora o Siloé na nossa vida só conta o grande milagre que ele operou na nossa vida. Louvado seja Deus, aleluia. Olha que coisa tremenda. Após Jesus operar o milagre na vida desse cego, Siloé não era mais vista como um lugar de tragédia, aleluia, era vista como um lugar de milagres. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem lugar algum onde Jesus pise o pé dele que esse lugar não seja transformado, que esse lugar não seja mudado, que o ambiente não fique diferente, que a vida não seja transformada e cheia, aleluia, louvado seja Deus. Não existe um espaço, por menor que seja, ou por mais imensurável que seja, que Jesus ao chegar, esse ambiente, esse lugar não seja mudado e transformado, e todo aquele sentimento de pesar, de tragédia, de tristeza, de angústia, que traz a memória só momentos ruins, não seja transformado em alegria, em prazer e harmonia, por causa da presença desse Jesus que é maravilhoso demais. Aleluia, glória a Deus. Isso é provado, irmãos, na nossa vida. Olha a alegria que nos traz ao coração, ao participar, ao fazer parte de um culto como esse, ou até mesmo de um momento de oração. Quantas vezes nós chegamos aqui na casa de Deus com uma Siloé marcada por tristeza, marcada por angústia, marcada por traumas e situações ruins na nossa vida, mas quando nos derramamos em oração, quando clamamos a Deus, nos levantamos como alguém a quem Deus abriu os olhos, e alguém perguntou: o que aconteceu com você? E você disse: eu estava no culto, e o culto foi uma bênção, porque a presença do Senhor estava lá, aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso demais, aleluia. Não tem um espaço, um lugar, uma vida a quem Jesus tenha tocado, onde Jesus tenha ido, que esse ambiente, esse lugar, essa vida não tenha sido transformada. Louvado seja Deus. A presença dele marca e muda toda e qualquer situação. Aqui em Siloé de Lucas capítulo 13, era outra Siloé aqui em João capítulo 9. Não era em questão de geografia não, porque Jesus não precisa de mudar a geografia para mudar o ambiente e o lugar, não. Nós precisamos sim, às vezes é necessário, a gente tem que sair de um lugar, sair de um ambiente para mudar, sabe o nosso humor, mudar o nosso temperamento. Isso é fato, porque se você está num lugar e de repente esse lugar está um lugar tribulado, a menos que você seja uma pessoa ali cheia do Espírito